Hoje é um grande dia para nós. É, Jimmy, porque hoje é dia de novo programa da Turma do Rádio, dia de reencontrar vocês. Reencontrar você, meu querido Ricardo Alexandre. E, como sempre, um programa produzido e apresentado nos estúdios da Escola de Rádio do Rio de Janeiro. E começamos com os destaques desta semana, que nos traz o Dia do Vestibulando, Dia do Trabalhador Rural, Dia da Indústria, Dia do Revendedor Lotérico e Dia do Estatístico. Essas datas nos fazem refletir e nos apresentam os caminhos a seguir. O Dia do Vestibulando combina com o do Revendedor Lotérico, Porque o vestibulando tem o sonho de se tornar realidade. e o Revendedor Lotérico tem a realidade de nos vender o sonho. Devemos nos situar entre os dois. Nem tanto ao sonho, nem tanto à dura realidade. Entre os dois estão outros homenageados da semana, o trabalhador rural e a indústria. O trabalhador rural e a indústria são dois meios de realizar o sonho e de tornar a realidade menos sofrida. Por fim, temos o Dia do Estatístico, a nos mostrar que devemos e podemos fazer parte de uma estatística com a qual todos sonhamos. A de país desenvolvido, de povo educado, povo com saúde, segurança e emprego pleno e digno. Tudo isso é possível e depende apenas de nós. Depende de fazermos a nossa parte e exigir que as autoridades façam a dela. Em frente com o nosso programa, vem aí o Francisco Barbosa. E se ele falou, tá falado. Meu querido Barbosa, bem-vindo. Rapaz, eu vou continuar, Jimmy Hall e amigos da Turma do Rádio, com o meu samba de uma nota só, meu tema de sempre, que é eleição. E uma coisa que eu quero chamar muita atenção de todos vocês nas eleições que vêm por aí, é tão falada, tão discutida e tão presente desde já, fake news. Né? Fala-se demais das fake news, fala-se demais que teremos uma eleição de muita montagem, muita mentira, de muita fofoca nas redes sociais, na web, e é verdade. Já começaram essas fofocas, já começaram essas maldades, essas montagens e essas mentiras. Fique atento, não acredite em tudo que você recebe, por mais crédito que tem o amigo ou amiga que lhe repassou, de repente ela foi enganada também. Tem muita gente que acredita com o coração, porque a notícia se parece com aquilo que quer ouvir, ou com aquilo que acredita que possa ter acontecido, e hoje em dia, na maioria das vezes, o que é muito espetacular para bom ou para ruim é mentira, é fake news, é montagem, é interesse de quem quer ver o jogo bagunçado ou tendendo para o lado que lhe interessa. Fique ligado, ouça a Turma do Rádio. A gente vai estar aqui cumprindo o nosso papel de mídia séria, comprometida e compromissada com o cidadão, tentando laicar, esclarecer algumas mentiras que vão aparecer para você. E se ligue nos grandes veículos de mídia, de comunicação tradicionais, esses têm compromisso com a verdade, como sempre nós tivemos. E está falando. Conosco, embarque na máquina do tempo da Turma do Rádio, o baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Digo sim, meu querido Barbosa. Vamos abraçar toda essa audiência sempre. Eu tenho que registrar nossas amigas, nossas colegas, nossas mulheres maravilhosas, as nossas ouvintes, essa rapaziada que sempre clicando conosco também, dando a sua presença aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, baixando o aplicativo da Estação Turma do Rádio na loja Play Store, nos levando aí no smartphone Android. Bacana! Na semana passada, nós estamos no mês de maio, né? Os programas transmitidos esse mês de maio, especialmente o da semana passada, Roberto Carlos imperou no programa. E hoje vamos continuar homenageando as canções e os artistas que falaram as coisas do coração. Ele, em 83, gravou um baita sucesso. Estou falando do Rich, que cantou e criou a Menina Veneno, e que seus namorados se apropriaram dessa canção e batizaram as suas namoradas, suas companheiras de Meninas Venenos, né? No quarto, à meia-noite, né? Aquela meia-luz, um abajur cor de carne e um lençol, né? Aí vai. De seda, o seu corpo nu. Aí o poeta Sérgio Américo. O mundo é pequeno demais para nós dois.
para 1983. Onde que você estava em 83? Vamos lembrar, viajar no tempo. Vamos ouvir a nossa música escolhida para abraçar e beijar os corações. Menina Veneno, It. Vamos ouvir. Você, minha amiga, atenção, você, meu amigo, participe da turma do rádio e responda. As cadeias de todo o país estão superlotadas. Nunca o Brasil prendeu tanto e o crime continua avançando. Você acha que prender não adianta? Qual a punição ideal para os criminosos? Responda no nosso Facebook e dê a sua opinião. Participe da nossa pesquisa. E a hora certa para isso. Eita mundo louco! Vem aí o Ricardo Alexandre para contar pra gente isso. O que é isso, Ricardo? Isso é isso, Di. Olha só, um estudo revelou que o dia 2 de janeiro é o preferido para engravidar. E isso parece ter alguma lógica no Reino Unido, onde 38 semanas depois vem a data de aniversário mais comum por lá, o dia 26 de setembro. Há algumas explicações. Uma é o clima, ainda alegre depois das festas de fim de ano, o que facilita o sexo no recesso do ano novo. Uma é o clima, ainda alegre depois das festas de fim de ano, o que facilita o sexo no recesso de ano novo. O trabalho descobriu ainda o horário preferido para o sexo entre os que querem gerar bebês, exatamente às 10 horas e 36 minutos da noite. Isso foi o que revelaram 71% dos casais. Os futuros papais e mamães contaram que também se valeram de algumas táticas que os futuros papais e mamães contaram que também se valeram de algumas táticas que lhes foram ensinadas para aumentar a chance de engravidar. Uma delas é dormir na escuridão total. Outras são congelar as cuecas dele e elas, após o ato sexual, colocarem as pernas para cima e movê-las como numa bicicleta. Gente, e eu que passei a vida toda achando que gerar bebê era só consequência de sexo. Prefeitura de Assis, cidade onde nasceu São Francisco, que dedicou a vida aos pobres, proibiu mendigos em igrejas, praças e prédios públicos. Mendigos nas ruas incomodam você? Você costuma dar esmolas? Mendicância é resultado do desemprego ou de vagabundagem? Ricardo Alexandre, quando você encontra, eu vou botar uma quarta questão aqui para além das inteligentemente, você já colocou aqui, abraçando esse meio. Quando você encontra um mendigo na rua, e não tem jeito, você vai ter que pedir licença a ele para passar, ou ele vem te assediar, vem ao seu encontro, qual é a sua reação? O que você sente? Olha, quando ele vem para cima de mim, eu sinto medo. Sinto medo mesmo. Agora, eu entendo que é um mendigo que está ali, uma pessoa necessitada, então não custa você ajudar. Na maioria das vezes, eu não costumo dar esmola, mas se ele tiver com fome, eu pago para ele uma comida, eu pago uma refeição e ajudo de outras formas, entende? Apesar de que eu acho que compete à prefeitura, ela tem uma secretaria exclusiva para isso, que a gente não vê na cidade, a gente não vê ninguém recolher mendigo, a gente vê cada vez mais mendigos pelas ruas, obstruindo calçadas, enfeiando a paisagem, e aquilo não resolve a situação deles. Não é a minha esmola, a sua esmola, que vai acabar com a mendicância. O que vai acabar com isso é dar chance a ele, é a prefeitura recolher, é a prefeitura dar um banho neles, um banho, roupa nova, treinar os mendigos e propiciar a eles que tenham meios de se manter, não é isso? É o que eu penso. Pois é, Time Hall, a gente acompanha o trabalho por força do nosso ofício. Sim. Das assistências sociais da cidade. Então, algumas são mais operantes, outras são menos, mas todas têm pessoas dedicadas a essa causa, ONGs em determinadas cidades que auxiliam também esse trabalho. Tem albergues, tem restaurantes e lugares para essas pessoas se alimentarem, mas mesmo assim elas não conseguem tirar essas pessoas da rua. O que você acha que a gente está falhando nessa história, nas nossas políticas sociais? Você costuma dar esmola na rua? Como é que você lida com o necessitado do meio da rua, Dico? Eu tenho também, com determinadas situações, em alguns locais, eu tenho esse mesmo sentimento que o Ricardo. Às vezes eu fico com medo.
Mas eu tenho que reconhecer, primeiro, um problema que leva muitas pessoas à mendicância é o vício de álcool, drogas. Às vezes a pessoa é cooptada por esse mundo, acaba na rua e aí acaba pedindo, fica abandonada pela família, porque não sabe lidar com o problema do vício de drogas ou de álcool, e essa pessoa acaba virando um problema social nas ruas. Eu reconheço que já vi algumas iniciativas, mas precisam continuar as iniciativas pelo poder público, acolhendo e ministrando o tratamento necessário. Muita gente não consegue se livrar do vício das drogas e do álcool. E outras têm problemas emocionais. Também a família perdeu a mulher, tem pessoas, todo tipo de problema psiquiátrico pode levar uma pessoa a esse estado. Eu costumo ajudar, como o Ricardo falou também, não só mendigos, mas como crianças vêm pedir para mim, dá um dinheiro, tio? Eu falei, não, você está com fome? Eu pago um salgado, eu pago uma comida, eu procuro evitar dar dinheiro. Porque eu acho que muitas vezes a pessoa pode, em vez de resolver um problema que ela pede a você, está com fome, para comprar uma bebida, um cigarro ou uma droga, ou dá para o traficante. Aí eu não quero ser conivente. Certamente a gente está se atendo, claro, embora o Jimmy tenha falado e nos incomoda mais na rua as crianças usadas pelos pais ou por estranhos para pedir dinheiro, mas a gente está focando hoje no mendigo. O que é o mendigo? É essa pessoa que perdeu tudo, que perdeu o emprego, que perdeu o senso, que é drogado, que é dependente químico, enfim, que está ali, e se não houver ajuda a ele, ele vai morrer de inanição, de abandono, de frio, de fome, enfim. Como é que se lida com isso? E o que você espera? É um problema da autoridade pública, é um problema nosso, dos dois? Como é que você vê isso? É um problema geral, né? E é um problema que vem se agravando cada vez mais devido à grande crise econômica e social do nosso país e à falta dos governantes de realmente encontrarem medidas mais eficazes, porque tudo é uma bola de neve, né? A nossa educação, a nossa saúde, já há décadas e mais décadas, elas não sofrem uma evolução, não há um investimento verdadeiro nisso. Então aumenta o número de mendigos, aumenta o número de viciados, alcoólatras, pessoas com problemas mentais que vão para as ruas. Isso me parece nesse momento, infelizmente, Barbosa, eu quero acreditar que ainda em vida eu verei uma mudança. Mas está me parecendo nesse momento um problema sem solução, em que pesa aquilo que foi dito aqui, das atitudes que ainda existem por parte do governo, que poderiam ser mais eficazes, mas existem, das ONGs, até de voluntários das igrejas. Eu conheço amigos que fazem parte de igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas, até pessoas ligadas ao espiritismo, que vão às ruas com sopa, com alimentação para os mendigos, mas é um volume tão grande de pessoas que passam sufoco, que isso acaba não tendo um reflexo social tão bom como nós gostaríamos. Só para você entender, eu, por exemplo, eu já dei dinheiro a mendigo, fiquei observando de longe, como disse aqui o Jimmy, o cara foi no bar e pediu uma cachaça, então não adianta. Já dei comida ao mendigo, comprei um sanduíche, o mendigo jogou fora e ficou com raiva porque queria comprar ou cigarro ou álcool. E às vezes até a pessoa te ofende, porque ele quer de alguma maneira tomar o teu dinheiro. Fora que você fica com medo também, porque existem abordagens que são extremamente agressivas. Então, de cima para baixo, deveria haver por parte dos governantes medidas mais eficazes. Não há. E a gente fica tentando, dentro da nossa limitação, ajudar de alguma maneira. Mas te confesso que em meio à violência que tomou conta do Brasil, às vezes fica difícil. Uma coisa, Coelho Lima, é comum, e nós somos, eu e Coelho, de um tempo, Ricardo também pegou isso aí. Talvez todos nós, à exceção do Marlon, que é o nosso caçula, um tempo em que a gente conhecia o mendigo pelo nome. E ele tinha as casas onde ele pegava comida em cada dia da semana. E geralmente eram pessoas com problemas sérios psiquiátricos, né? Por várias venturas, a dependência química, ao abandono da esposa, enfim, a morte de um filho, acabavam na rua decepcionados. Hoje em dia não, a gente sente que o mendigo, que é esse que a gente está separando e caracterizando como miserável, aquele, não da miséria financeira só, da miséria total do ser humano, não está sendo cuidado como convém. O que seria, Coelho, a fórmula para cuidar disso? Juntar todo mundo, igrejas, ONGs, o poder público, numa força só, numa estratégia só,
para lidar com isso ou não? Como é que você vê isso? Olha, meu irmão, eu acredito piamente que você acabou de dizer a fórmula da coisa. Só que, para fazer com que essa fórmula funcionasse, teria que ter um homem justo, bom, correto e honesto. O que seria dificílimo, muito difícil, porque eles não querem nem você, nem Alexandre, nem qualquer um de nós aqui. Eles querem um da comidilha, que possa fazer com que todos se saiam bem e que apareçam mais mendigos para que se possa tomar mais dinheiro da sociedade. É um problema muito grande. E a propósito, eu vou te dizer uma coisa. Não sei hoje em dia, mas lá em Salvador, eu conheci um senhor chamado Gregório, um criolão alto, só você vendo, e que vivia com as pernas todas enfaixadas com mercúrio cromo. Ele tinha 8 casas alugadas. Fica difícil para a gente saber quem é quem precisa e quem não precisa. Mas sua ideia é boa, meu filho. Sua ideia é boa. Coelho colocou uma coisa, Marlon, que eu quero fechar essa rodada contigo para saber se você consegue me responder, né? Para ter uma ação efetiva de combate, seja com que estratégia for, eu sugeri uma aqui, que o Coelho abraçou, e eu fico feliz de saber que estou pensando certo, ou pelo menos num bom caminho isso aí, mas a gente sempre esbarra numa questão, que é a política, né? Os homens que tomam conta da assistência social também são indicações políticas. Mesmo quadros técnicos gabaritados e competentes são indicações políticas e respondem a determinados interesses e dotações orçamentárias que esses políticos vão ter que liberar para essa história. Dá para a gente mudar isso aí? Você acredita que uma mudança geral na política a começar nas próximas eleições poderia mudar também o nosso tratamento com a população de rua, em particular os mendigos? Barbosa, como você falou, acho que a prefeitura, os órgãos públicos, eles detêm os aparatos para poder efetivamente cuidar dessa situação. Agora passa pelo poder político mesmo, pela ação política. E só com a mudança, porque a gente tem, infelizmente, culturalmente, pessoas na política que entram para se aproveitar. E acabam distorcendo toda a ação. Por mais que tenham verbas, tem sempre ONGs que são amparadas, auxiliadas, sempre que a gente vê, tem desvios, tem roubo, tem maracutaia. O poder público, acho que é o caminho, infelizmente, é recheado de pessoas que estão ali com essa intenção de roubar, de se aproveitar, ou seja, só a gente mudando, só a gente conseguindo pensar a política, fazer uma mudança na política, uma renovação, é que isso vai acontecer. Agora eu vou, muito rapidamente, queria falar de uma vez eu saindo do trabalho, tinha um senhor na rua gritando, dizendo que precisava de ajuda, e que ninguém ajudava ele, e que ele não sabia o que ia fazer da vida, e que o pessoal parando, eu achei, o cara vai assaltar alguém, parecia um mendigo. E aí ele chorando, falou, eu preciso de dinheiro, eu quero comprar bala para vender, mas ninguém me ajuda. E um senhor que ia passando abriu a carteira, deu 50 reais para esse camarada. Na minha frente próxima à saída do trabalho, tinha uma loja de doce, não sei se tem, nunca mais percebi. E aí ele começou a gritar, obrigado, e entrou nessa loja de doce. Eu parei do outro lado da rua, tem uma academia, fiquei olhando, e ele saiu com uma caixa de doce. Se ele foi vender, se não foi, eu não sei. Mas que foi uma coisa que me emocionou de ver. Ou seja, às vezes a gente tem aquele receio de ajudar, né? E eu vi um camarada ajudar com uma quantia que eu não ajudaria, talvez, e o rapaz saiu lá chorando e comprou doce e foi trabalhar. E com um aspecto de mendigo, daquele que a gente tem roupas mal cuidadas, sujas, fedendo e tudo mais. Então caramba, a situação é muito delicada para a gente pontuar e resolver. Mas os exemplos são ricos e nos fazem ver com humanidade essas pessoas, né? Que a gente geralmente, por uma deficiência nossa, teima em cegar para elas, né? A primeira decisão nossa é não querer ver, mas não resolve. Se resolvesse,
né? A gente faria como as crianças fazem quando tem um problema. Põe a mão nos olhos e o problema acaba. Mas não acaba. Daqui a pouco tem mais Turma do Rádio. A gente já volta. Até já. Com a nossa 3, 2, 1. Estamos de volta com a nossa Turma do Rádio, agradecendo a você pelo carinho sempre e a sua audiência. Permaneça conosco, porque agora é a hora e a vez do grande Coelho Lima, nas malhas da lei, com os crimes que marcaram época. A bênção, Coelho Lima. Deus te abençoe, meu filho, te dê muita coisa boa que você merece, tá? Minha gente, eu ouvi falar tanto de política hoje aqui, que Davi Raul, acredite uma coisa, me deu vontade de também falar em política, e eu peço a fineza ao meu caro empresário, amigo de longas datas, que me perdoe, mas eu vou falar de política. Por favor. Vamos nessa. Vamos todos raciocinar juntos. Uma dezena para mais de candidatos a presidente da República. Minha gente, quando eu vejo eles saírem de lá tão tristes, até para a cadeia, eu fico pensando assim, eu jamais na minha vida queria ser presidente de coisa nenhuma, nem de escola de samba, quanto mais do Brasil. Mas a turma está lá. E se a gente for ver, a Alexandre está aqui filmando, o que é mais importante é o seguinte, Alexandre, as mesmas figurinhas de sempre, as mesmas figurinhas cansadas do poder em outras esferas, mas ansiosos, babando, parecendo cachorro doido. Minha mulher vai me botar para fora de casa. Tá? A verdade é essa, parecendo cachorro doido para ser eleito presidente da República. Franca e sinceramente, meus amigos, não cai na minha cabeça de forma certa e correta que esse negócio não seja um grande negócio, um excelente negócio, uma coisa maravilhosa, que mesmo na cadeia o cara se delicia do que fez durante os 4 anos que, enfiou no povo brasileiro. Esporte é com ele, sabe tudo e tem cada história. É com você, Sérgio Américo. Valeu, meu amigo Jimmy Ralph, fazendo essa tabelinha bonita aqui na Turma do Rádio, falando sobre as questões, as histórias engraçadas, os bastidores do rádio e do futebol. Olha, Jimmy, amigos da Turma do Rádio, vocês não imaginam o que é um locutor esportivo apresentando uma jornada surtar. E ninguém me contou, eu estava no estúdio e vi. Como diriam os antigos, com esses olhos que a terra há de comer um dia. Pois é. Então, para que vocês entendam, a Stock Car Brasil é uma modalidade de automobilismo. A Stock Car Brasil é uma modalidade de automobilismo aqui do nosso país, criada em 1979 e que existe até hoje. Então estávamos, nós, eu e os demais colegas, um domingo de dezembro, década de 80, na Rádio Globo, muito espaço e pouco assunto, porque os campeonatos já haviam sido encerrados, mas o espaço para a programação esportiva era imenso. Então, houve uma ideia iluminada de mandar um colega nosso muito querido, o Rui Fernando, para acompanhar um treino da Stock Car Brasil, essa modalidade automobilística, no autódromo de Jacarepaguá. Haveria uma competição naquele local que o autódromo, infelizmente, nem existe mais. Pois enfim, o meu amigo Luiz Carlos Silva, locutor que de peito aberto faz a cabeça da galera, era o apresentador da jornada. E pelo visto o Lula não estava num dia muito bom, porque vocês vão ver o que aconteceu. Em dado momento da jornada, o Lula tinha aquela voz impostada característica, ele chamou o Rui Fernando. Aqui na Globo, vamos então ao Rui Fernando, acompanhou o treino da Stock Car Brasil. E aí, Rui? Aí o Rui comentou, né, sobre o treino da Stock Car, aqueles pilotos que fizeram o melhor tempo, grid de largada, essas coisas, e passou a bola para o Lula. Aí o Lula disse assim, eu vou te ser sincero, não sou muito chegado a Stock Car, eu realmente não curto muito,
essa corrida que vai acontecer em Jacarepaguá, mas de qualquer maneira valeu a matéria. E aí o Rui, sinceramente, eu não vi maldade. Mas como eu disse, o Luiz Carlos não estava num dia bom. Como é que ele respondeu, Luiz Carlos? Ô Luiz Carlos, eu estranho que você, sendo um profissional do esporte há tanto tempo, não saiba nada de Stock Car. Mas tudo bem, deixa eu te explicar como é que é essa modalidade que você vai entender e aí você vai gostar. Pra quê, meu amigo? Isso tudo no ar, hein? Ah, coitado. Aí o Luiz Carlos Silva chegou, ô Rui, tá maluco? Eu não sou moleque, porra, me respeita. Aí o Rui, calma, não, calma não. Tá me chamando de burro, de ignorante. E tem o seguinte, abre o teu olho comigo, hein? Eu não aceito isso não, hein? Eu não sou moleque. Ele ficou repetindo. Nossa. Aí aquele mal-estar no estúdio, todo mundo se olhando e o Rui rindo de nervoso. Ô Lula, eu não falei por mal, não. Me respeite. Eu tô muito tempo aqui. Eu não sou moleque, eu não sou palhaço. Aí o Chiquinho de Assis, que era operador, meteu uma vinheta e um comercial. Aí o Lula, isso fora do ar. E não havia câmeras nessa época, 20, 30 anos. Aí o Lula se levantou e quase partiu para cima do Rui. Resumo da ópera. O Zé Carlos Araújo era o diretor de esportes. Aí os dois acabaram divertidos com cópia para o RH. Ainda bem que o nosso querido Lula não perdeu o emprego agora. Que ele deu uma surtada. E eu me lembro como se fosse hoje os gritos do Lula. Eu não sou moleque! Eu não sou moleque! Meus amigos, essas coisas acontecem, os causos que o Sérgio Américo traz pra gente, né, ficar, né, como é curioso esse mundo radiofônico, né?